Boa tarde a todos. Eu sei que muitos que são inscritos do meu canal, né, então conhecem mais o canal através dos shorts que eu posto durante a semana, falando sobre a palavra, né, os shorts sobre Gênesis, sobre trechos da Bíblia. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Primeiro deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Jefferson, tá? Eu tenho esse canal há uns 2 anos. E quando eu criei esse canal, eu criei ele com o intuito de que fosse um canal de podcast. Na época, o nicho de podcast estava bem em alta, né? Então eu também aqui resolvi surfar nessa onda e ser mais um canal aí de podcast. Mas eu fazia um podcast, era um podcast de uma pessoa só. No caso eu, trazia os textos, né, a palavra bíblica, não mostrava o rosto e ainda pretendo que permaneça assim. Então, muitos que entraram recentemente para o canal, alguns que ainda acompanham desde que eu comecei, estão acostumados a só ouvir a minha voz, porque nós temos ali uma playlist de podcast com os temas. Quem quiser depois pode estar indo lá olhar, né? Ouvir ali as mensagens. E ainda continuando, então, agora eu retomei, mas produzindo mais shorts, né? A respeito ali da palavra. Só que há muito tempo eu tenho a vontade de levar a mensagem nesse mesmo formato, mostrando o rosto, falando com vocês. E Deus então está me dando essa oportunidade aqui agora, porque desde muito tempo, como eu disse, eu tenho essa vontade. Mas eu queria trazer lições, resumos da lição da escola sabatina. Para quem não sabe também, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então na Igreja Adventista nós temos o estudo da lição da escola sabatina. Para quem não conhece, para quem não entende ainda o que é a lição da escola sabatina, ela é um estudo sistemático da Bíblia que nós temos trimestre após trimestre. No caso, são 4 lições que nós estudamos ao longo do ano. Temos o primeiro trimestre um tema, no segundo um tema diferente e assim sucessivamente. E nós estamos entrando no último trimestre do ano e eu então decidi compartilhar com vocês de agora em diante as lições desse desse quarto e último trimestre da lição. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a lição, ela não é só para os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque ela não aborda temas concernentes a doutrinas da Igreja Adventista, mas sim ela foca no estudo sistemático da Bíblia. Todos os dias você tem uma lição com aquele tema relacionado, mas ela sempre traz textos bíblicos para você analisar ao longo da lição. Temos sim citações da escritora americana Ellen White, sempre nos temas adicionais, que são as sextas-feiras, mas de sábado à tarde até quinta-feira, né? São todos ali pautados dentro da Bíblia. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem pessoas que infelizmente têm um certo preconceito com a escritora americana por alguns motivos que eu não vou entrar em mérito sobre isso aqui, tá? Mas infelizmente tem alguns preconceitos em relação a isso. Então, para não ter esse problema aqui, a gente tem, eu estou explicando isso para vocês, que a gente tem o estudo dia após dia, um dia, né? Cada dia um tema diferente dentro do mesmo assunto.
né? Só que você vai ver textos bíblicos sendo citados ali, certo? E então, como eu estava dizendo, Deus, ele disse, acho que já está na hora então de você fazer isso que você quer. Você quer passar o resumo da lição, você quer levar a mensagem, então essa é a hora. Eu já tentei fazer isso de outras vezes, mas eu acabava pegando a lição meio que atrasado, de forma atrasada, e aí não conseguia, né? Então para fazer pela metade não compensava. Mas agora a gente pegou do comecinho, embora hoje já vai iniciar o estudo da segunda semana, mas não tem problema, a gente estudou a primeira e eu vou passar aqui o resumo então dela, daquilo que a gente estudou, né, durante a semana, do início da semana passada até ao dia de hoje, para vocês, ok? Esse tipo de formato que a gente vai fazer de resumo da lição, geralmente eu vou estar fazendo o dia de hoje, tá? Que é o dia que eu tenho tempo, que eu tô mais tranquilo, porque é sábado e tudo mais, né? Hoje, quem acompanha meu canal também sabe que eu não posto shorts no dia de hoje, né? Mas eu vou estar procurando fazer esse formato, então, trazendo o resumo da lição, tá? Mas antes da gente começar, gente, quem puder aí que assistir ao vídeo futuramente, deixa aí o like pra gente, se inscreve se gostar do conteúdo, não só desse conteúdo, mas dos demais que tem aí no nosso canal, tá? O nosso canal é pautado em levar a palavra de Deus, tá? Eu não tô aqui para pregar religião, para pregar doutrina, eu tô aqui para pregar a pura e simples palavra de Deus, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Então, antes da gente iniciar, vamos então aqui fazer uma oração para que Deus possa direcionar. E se vocês ouvirem algum ruído externo, é porque eu estou gravando aqui do quarto e a janela está aberta, porque está calor aqui. Então, se vocês ouvirem barulho de carro, moto ou qualquer outra coisa, é por conta disso. Tudo bem? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos reunidos aqui diante de Ti nessa tarde, Senhor, para explorar e explanar um pouco da Sua palavra, Pai. Nesse momento eu peço que o Senhor possa me conduzir, Pai, através do Seu Santo Espírito. Que tudo o que eu ler aqui, Senhor, todas as informações que forem passadas aqui, Pai, sejam unicamente ditas pela Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra seja espalhada, Pai, para que mais pessoas possam conhecer ao Senhor e tomar a melhor decisão, Pai, que é estar ao Teu lado. Abençoa aquele que for alcançado por esse vídeo, Pai, para que ele possa também aprender um pouco mais, possa também, Senhor, ensinar, Senhor, aquele que ainda não conhece, compartilhando esse conteúdo também, e que a gente possa construir uma comunidade, Senhor, que seja confiante em Ti e dentro dos Seus ensinamentos, Pai. Que aqueles que ouvirem essa mensagem também possam, Senhor, comentar aqui, Senhor, o que acham, os seus pontos de vista, que a gente possa compartilhar conhecimento, Pai, que é isso que o Senhor deseja, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, começando já, né, depois dessa meio que longa introdução, mas é mais para vocês me conhecerem mesmo, saberem um pouquinho, né, de mim. Da lição do sábado, e aliás, antes de falar da lição do sábado, esse quarto trimestre a gente está estudando sobre lições de fé do livro de Josué. Eu uso a lição digital, eu uso aqui no meu celular, uso no meu tablet, só que agora eu não vou usar no tablet porque eu estou usando ele para gravar, né? Então eu vou usar aqui no celular. Mas ela tem versão em PDF, ela tem versão impressa, para quem tiver interesse depois, que ainda não conhece, tiver interesse de estudar, é só mandar mensagem aqui nos comentários que eu te mostro como você pode adquirir a sua. Tudo bem?
Então nós estamos estudando as lições de fé do livro de Josué. O trimestre passado foi sobre Êxodo, sobre a saga de Moisés e o povo ali no Êxodo. E agora então nós estamos estudando essa, né? Por quê? Porque agora teve uma troca de liderança, né? Moisés ali já tinha morrido e agora Deus levanta Josué para que continuasse seguindo ali, liderando o povo até então a terra prometida, né? É uma promessa que ele já tinha dado na época de Moisés, enquanto ele ajudava o povo na travessia do deserto. Ele já tinha dado essa promessa de que ele daria uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel, né? Quem estuda a palavra sabe. Então, pautado nisso, quando ele levantou Josué, a promessa não se findou com a morte de Moisés, mas ela permaneceu. Só que nós temos aqui no nosso verso de memória, que está lá em Josué 1, verso 7, e diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Nós sabemos que Deus ele faz essa afirmação para Josué por 2 vezes. 2 vezes ele fala, seja forte e corajoso. Por quê? Por que ele diz por 2 vezes, seja forte e corajoso? E nós vemos aqui também que ele fala, tenha cuidado em cumprir toda a lei que eu ordenei ao meu servo Moisés. Futuramente também Josué será chamado de servo de Moisés. Mas antes da gente falar disso, é como eu disse, por que ele disse isso por 2 vezes? Imagine você em um momento em que o povo perde a sua maior liderança terrena, que era Moisés. E ali Josué, que era o servo, né? O auxiliar, a Bíblia fala que Josué era o auxiliar de Moisés. Passa então ali a liderar o povo no seu lugar. E mesmo com todo o aprendizado que ele teve, caminhando ao lado de Moisés todo aquele tempo, durante 40 anos ali no deserto, ele estaria agora à frente do povo de Israel. Imaginem como deve ter sido, como deve ter ficado a cabeça de Josué. Porque durante todo aquele tempo, durante todo aquele processo, Josué protagonizou tudo aquilo que o povo fez. Desde o bezerro de ouro lá atrás, enquanto Moisés estava lá no monte, em reunião com Deus, o povo sem saber o que fazer, ao invés de confiar que Deus faria o melhor, preferiu buscar idolatria em um bezerro de ouro. A gente sabe que o povo que foi tirado do Egito ainda não tinha sido transformado. Eles viviam em um lugar que a idolatria era algo comum, era a cultura do povo egípcio. Eles cultuavam vários deuses ali. Qualquer um que para eles fosse, vamos dizer assim, desse na telha, eles colocavam como Deus. E isso passou a fazer parte da cultura do povo também, do povo de Israel. Então naquele momento eles pediram para que Arão fizesse aquele bezerro de ouro ali. E agora você imagina Josué vendo tudo aquilo que o povo fez, todas as reclamações, tudo o que eles fizeram de ruim,
até a morte de Moisés, e agora ele ali tendo que ser o cabeça daquele povo, né? Um povo que era rebelde, um povo que era de dura cerviz, né? Até Arão mesmo fala, você sabe que esse povo aqui como que eu posso dizer? Esse povo, ele é dado às coisas ruins, né? E agora Josué tendo que liderar esse povo. Então Deus fala para ele, seja forte e corajoso. E o principal, tudo aquilo que eu ordenei ao meu servo Moisés, eu quero que você cumpra. Não se desvie para lado nenhum. Siga firme, siga reto, porque você será bem-sucedido. E aonde pisar a planta dos seus pés, ali eu te darei. Nós vemos que essa troca não foi apenas porque Josué é quem seguia Moisés de perto ali na época, mas porque Deus tinha um plano para ele também. E realmente é porque ele era o mais próximo, né? Ele sabia como Moisés agia. Ele estava ali quando os espias voltaram da cidade de Jericó e falaram que a terra era muito boa, mas haviam ali gigantes. E a cidade era tão fortificada que parecia que era impossível para eles penetrar os portões adentro. E Josué e Caleb foram aqueles que não aceitaram essa desculpa. Eles disseram, não, nós não vamos fazer ao contrário do que Deus nos ordenou. Então, conforme tudo isso, Deus foi vendo a trajetória de Josué. E por isso também ele foi constituído, então, esse líder, após a morte de Moisés. Quando ele fala para Josué, seja forte e corajoso, é porque ele iria enfrentar batalhas tão maiores quanto as que Moisés enfrentou. Não só com o povo, não só com o seu povo, com o povo de Israel, mas haviam nações lá fora. Haviam nações que não conheciam o mesmo Deus que eles. Haviam povos que tinham culturas totalmente diferentes. E eles teriam que tomar cuidado para não acabar sendo persuadidos por aquele povo com uma cultura diferente, com um Deus diferente. Eles teriam que ser firmes para que o Deus de Israel se fizesse conhecido, e não o contrário. Quando Deus diz para que ele seja obediente, é porque somente quando a gente é obediente à palavra de Deus, de uma forma incisa, de uma forma sem reserva, quando a gente realmente procura obedecer sem dar um jeitinho aqui, sem achar um atalho ali, a gente consegue ser bem-sucedido. A gente consegue ir adiante com os planos que Deus tem. Aqui em domingo, que diz um novo Moisés, lá em Deuteronômio 18, do 15 ao 22, diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus príncipes, aliás, do meio dos seus próprios irmãos, um profeta como eu. Ouçam-nos, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus. O povo pedia por um líder. Por que um novo Moisés? Porque eles precisavam de alguém que, entre aspas, fosse parecido com o antigo líder, que tivesse a mesma firmeza de propósito,
que tivesse a mesma sabedoria, mas a sabedoria vinda do alto, não a sabedoria própria. A gente sabe que Moisés, por mais que ele teve as suas falhas, ele sempre buscava de Deus a orientação. E ele sabia como liderar porque ele era humilde também. A gente sabe que quando ele teve o seu reencontro com o seu sogro ali, quando ele começou a julgar ali o povo de Israel, que ele armou aquela tenda e passava o dia inteiro ali julgando a causa dos israelitas, o seu sogro Jétro chegou ali, olhou aquilo e disse: Moisés, vem aqui por favor. Você acha que isso que você está fazendo é bom? Você acha que isso é certo? E Moisés então pergunta: mas por quê? E ele fala: você não vê que isso acaba com a sua saúde e também com a do povo? Porque você fica aí o dia inteiro julgando a causa do povo, de manhã até à tarde. Olha essa longa fila que tem aí de pessoas querendo ter os seus casos julgados e só tem você para fazer isso. Isso está errado. Separa pessoas para que possam te ajudar. Pessoas que julguem causos de 100, de 10, de 50, para que o trabalho não fique somente sobre as suas costas. Eu sei que você é o líder, mas não é só sobre você que isso tem que pesar. E Moisés, ele foi humilde e deu ouvidos ao seu sogro. E é isso que o povo buscava também. Um líder que soubesse ouvir, não somente dar as ordens, não somente dizer: vamos fazer desse jeito, e talvez não ouvir, mas e se a gente fizer dessa forma aqui, será que não fica melhor? Alguém que liderasse, mas desse voz ao povo, fizesse com que o povo participasse da sua liderança. Então nós vemos que o novo Moisés teria que agir dessa forma. E nada melhor então do que Josué para isso. Nada melhor do que Josué. Aqui, irmãos, também a gente pode tirar uma lição aqui de uma pergunta que diz assim: ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Porque é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja. Foi como eu acabei de falar. Moisés, quando vivo, antes de tomar qualquer decisão, ele ia ao verdadeiro líder daquele povo. Quem era o verdadeiro líder? O próprio Deus. E Josué também deveria fazer a mesma coisa. Não que ele quisesse ser um novo Moisés, mas como Deus disse lá no começo, em Josué 1:7, cuida em fazer tudo o que eu ordenei a Moisés. Quando ele diz isso, implicando para que ele haja com obediência, é justamente isso. Para que ele fosse buscar em Deus nos momentos que fossem preciso tomar uma decisão. Não fazer por conta própria. Porque ainda era Deus que estava guiando o povo ali. Não é porque Moisés morreu que o povo ficou desamparado, ficou sem um líder. Não ficou nem sem um líder terreno e nem sem o principal líder, que é Deus. Então Josué deveria fazer da mesma forma, buscar do líder verdadeiro, do real líder daquele povo. Nós temos aqui 4 parâmetros que dividem esse livro. Aqui na parte de segunda-feira: atravesse, tome, divida e sirva.
Nós vemos aqui em Josué 1 uma promessa. Qual que é essa promessa? Que a terra que eles iriam pisar iria ser deles? Foi isso que Deus falou? Não. Deus falou, vá, porque aquela terra já é de vocês. E aí entra o quê? O desejo da pessoa. Se você tem uma promessa em que você já tem, olha só, isso é chamado de profético perfeito. Por que profético perfeito? Porque a profecia, ela é o quê? Ela é como se fosse uma previsão daquilo que ainda vai acontecer, certo? Ainda não aconteceu. É levantado alguém para levar aquela mensagem de que algo futuramente vai acontecer. O perfeito por quê? Porque já havia acontecido. Deus não falou que iria dar aquela terra, mas Deus já tinha dado aquela terra para eles. Deus falou, vá, eu já entreguei aquela terra nas suas mãos. Tudo aquilo, todo lugar onde você pisar a planta dos seus pés é seu. Então a gente vê isso como profético perfeito. Não é algo que iria acontecer, mas era algo que já tinha acontecido. Bastava somente eles o quê? Atravessar o Rio Jordão para que eles tomassem posse. Deus, quando Ele faz uma promessa, e a gente pode tomar isso para os dias de hoje. Qual é a promessa que Ele nos dá? Através da morte de Jesus. É a vida eterna, né? E a nova terra, né? Temos aí duas promessas. E o que a gente tem que fazer? Sentar e esperar? Não. Nós, como o povo de lá de antigamente, dessa época, também já temos. Já é nossa a vida eterna e a cidade celestial, a nova terra, já são nossos. Mas basta o quê? Basta nós aceitarmos. Basta nós queremos. E aí você vai falar, não, então não é nosso. Claro que é. Já nos é dado. Basta a gente querer. Como foi lá na época de Josué. Deus disse, a terra é de vocês, mas vão até lá. Marchem. Tomem a terra. Deus é Deus, mas Ele não faz nada sozinho. Ele quer a nossa participação. Ele quer que a gente ponha a mão na massa. Ele quer uma parceria com a gente. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer a nossa participação junto. Então é por isso que Ele mandou o povo ir. E quando eles atravessaram, olha só como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas não é para dificultar, mas como Ele disse lá, seja forte e corajoso. Por quê? Porque o Rio Jordão naquela época, e a gente pode ver nos relatos, que ele não estava no seu nível normal. Era chegada a primavera, o inverno havia passado, e naquela época ali nevava, né? Então o nível do Rio Jordão se avolumou, ficou maior, tanto em profundidade quanto em largura. Ele, no normal dele, media ali 1,5 m, mais ou menos, um pouco mais, de profundidade. E de largura, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, de largura, acho que, se eu não me engano, uns
Não sei se era 90 metros quando ele estava na cheia ou se era antes. Mas conforme a neve, né, ia se dissipando, ia deixando o rio mais caudaloso, maior, né, mais profundo. Imagina então a dificuldade ali disso, né? Porque já não era o seu nível normal. Tinha essa dificuldade, tinha a dificuldade da cidade ser uma cidade totalmente fortificada. A gente sabe que as muralhas da cidade de Jericó eram muralhas que até então eram intransponíveis. Eram totalmente fortificadas. Mas olha como Deus é. O povo daquela cidade já sabia da fama do povo de Israel, por conta do que aconteceu no Egito, quando eles saíram do Egito, do Mar Vermelho, quando eles atravessaram o mar em seco, e o exército de Faraó foi destruído. Então, mesmo com tudo aquilo, a população de Jericó temia os israelitas. Temia eles. Pode-se dizer nos termos de hoje que eles estavam com a faca e o queijo na mão. Bastava eles atravessar e tomar. Né? E eles fizeram isso como? Eles fizeram isso da forma que Deus mandou. Rodeavam pela cidade. Rodeavam. A cada dia eles davam uma volta, até que no último dia eles deram as 7 voltas. Então eles conseguiram tomar a cidade. E o servir aí? O servir é quando eles, depois que eles tomaram a cidade, eles tinham que pegar todos os despojos ali e consagrar a Deus. A cidade era deles, mas os despojos eram para ser consagrados a Deus. Isso mostra o serviço e a obediência que eles deveriam ter. Nós temos aqui também mais uma pergunta bem interessante, que diz assim, ó: quais promessas da palavra de Deus são mais preciosas para você? Que respostas elas exigem para se cumprirem na sua vida? Foi como eu disse, eles já tinham a promessa, já era deles. O que faltava para eles? Marchar, ir à frente, acreditar naquilo que Deus tinha dito para eles. E para nós hoje, é diferente? Eu acredito que não, né? Quais promessas você sabe que Deus tem para a sua vida? E como você pode, através da sua vida, ou como diz aqui, quais respostas elas exigem para se cumprirem na sua vida? Qual é a sua atitude? O que você tem que fazer para que essas promessas se cumpram? Será que é só a promessa da nova terra ou a promessa da vida eterna que nós já temos? Você que me ouve, você que vai me ouvir futuramente, vai ver esse vídeo. Qual é a promessa que você sabe que Deus tem para você? E o que ela exige de você para que isso aconteça? Migrando aqui para terça-feira, herdeiros da promessa. Em Josué 1:2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra a eles. Por outro lado, no verso seguinte, o texto hebraico indica que Deus já havia concedido. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Deus já havia concedido. Como entender isso então?
A terra prometida era uma dádiva do Senhor ao seu verdadeiro dono. Em Josué 1, 2 e 3, nós encontramos duas formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos importantes da herança da terra. A primeira de forma expressa o processo de dar a terra. Apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel. A maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomada. Em Josué 1:3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada a eles. Quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamada de perfeito profético. O que Deus prometeu em sua palavra é tão seguro que podemos confiar nisso como se essa realidade já tivesse se cumprido. Olha só que interessante, foi bem o que eu falei para vocês. O perfeito profético. Em outros termos, tem uma frase que diz, é o já e o ainda não. Por que o já e o ainda não? Porque eles já tinham a promessa de que Deus já havia dado, né? E lá em Josué 1:7, ele fala, em todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu, né, Deus falando, darei, né, que significa um verbo futuro, que ainda vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, ele fala que já era deles. Ou seja, é o já e o ainda não. Ou o perfeito profético, que foi o que eu já tinha falado para vocês. Vê como é interessante. Quando é Deus quem está agindo na situação. Ele já havia, então, concretizado aquilo. E como foi na pergunta passada, o que isso exigia para que esse perfeito profético acontecesse? Bastava o povo querer, o povo aceitar, o povo crer que realmente seria daquela maneira. O verso 3 utiliza a palavra no plural, puserem vocês. Portanto, a promessa não era dada apenas a Josué, mas a cada um do povo de Israel. E o fato de que Deus havia feito essa promessa a Moisés mostra que Deus estava dando... Moisés mostra que Deus estava dando continuidade às suas ações. Olha só que interessante. Foi como eu disse para vocês. Moisés havia morrido, mas não significa que tudo aquilo que ele tinha feito e toda a promessa tinha morrido com ele. Não. Deus sempre dá continuidade. A gente pode colocar isso para os dias do Novo Testamento também. Quando alguns dos discípulos iam sendo presos ou mortos, outros iam aparecendo. A gente não precisa focar somente nos 12. Mas a cada vez que havia um ataque contra os cristãos e várias vidas eram tiradas ali, quanto mais cristãos morriam, outros eram conversos. Era como se o sangue dos cristãos fosse uma semente. Quanto mais uns fossem sendo ceifados, outros iam crescendo, frutificando. E aqui a gente vê a mesma coisa. Moisés se foi, mas toda a promessa que estava com ele não tinha morrido com ele. Estava ali então nesse novo capítulo, desse novo legado dado a Josué. Aqui em quarta-feira já,
O tema é Seja Forte. Aqui eu faço novamente aquela pergunta. Por que o Senhor repetiu 2 vezes a Josué a necessidade de ser forte? A tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. As muralhas da cidade de Canaã pareciam impenetráveis e a população dessa terra estava preparada para a guerra. Por outro lado, os israelitas simples nômades não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortalecidas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. Imaginem o cenário. Pessoas que saíram de uma terra da escravidão, pessoas que passaram 400 anos sendo escravas, conseguiram a sua libertação, se tornaram nômades no meio do deserto, e ali agora estavam prestes a conquistar uma cidade que, como disse ali, parecia totalmente impenetrável às suas muralhas. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ser treinadas na arte da batalha. E olha ali no finalzinho, que diz que nem o Egito, que era uma das maiores potências, conseguia sujeitar a Canaã definitivamente. Imaginem os israelitas, que não foram treinados na arte da guerra, não tinham nem as mais primitivas armas de guerra da época. Que no caso eu mesmo nem sei quais eram as armas de guerra que eles tinham naquela época. Além das lanças, das espadas e tudo mais, né? O armamento mais básico, digamos assim. Imaginem essas pessoas tendo que lidar com essa situação, Deus chegando a elas e dizendo: vão, que essa terra é de vocês. Vocês vão tomar essa terra. E aí você olha diante de você uma cidade com muralhas enormes, guerreiros de estatura nunca antes vistas, dotados de todo tipo de armamento e de treinamento de batalha. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação se eu estivesse lá? Imaginem. Então, por isso que Deus Ele reitera a afirmação: seja forte e corajoso. E Ele ainda diz mais: eu estarei com você. Moisés, quando ainda vivo, em um trecho de Êxodo, ele diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não adianta para mim liderar esse povo. Porque o que a gente precisa é da sua presença. O que a gente vai fazer diante desse deserto imenso se o Senhor não estiver com a gente aqui? Moisés entendia a importância da companhia de Deus. Porque naquela época Deus disse: Moisés, vá com esse povo. Eu não vou com esse povo porque pode ser que mais uma coisa que eles fizerem contra mim, a minha ira possa se acender e eu vou fulminar esse povo. Então eu não vou com vocês. E Moisés disse então, como bom líder que era: Senhor, se for para o Senhor não ir, então tira meu nome do livro. Tira meu nome do livro, porque não faz sentido. Como eu vou guiar esse povo se o Senhor não for com a gente? E foi aí então que ele começa a ter ali um encontro com Deus através da tenda do encontro, que era fora
do acampamento dos israelitas. Deus não habitava mais ali junto ao povo, dentro do acampamento. Mas ele não abandonou o povo. E essa mesma promessa foi dada a Josué. Mas imaginem aquele povo vendo tudo aquilo diante deles, sem o menor preparo, por assim dizer. Então é onde Deus mais uma vez interfere e fala: não tema, seja forte e corajoso. E ele diz isso não só para Moisés, aliás, para Josué, mas para que o povo não tema, para que o povo tivesse coragem de seguir à frente, porque a promessa de Deus iria se cumprir. Aqui então, irmãos, na parte de quinta-feira, próspero e bem-sucedido. Lá em Josué 1:7 a gente já leu, né? Mas eu vou ler aqui o versículo 8 e o 9, para a gente entender um pouco mais o porquê disso. O porquê do próspero. Diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Foi como eu disse agora há pouco. Mas eu quero me deter aqui no verso 8, que ele fala: não deixe de falar as palavras do livro desta lei. E no finalzinho aqui: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, irmãos, o significado aqui de bem-sucedido e de prosperar não é como muitos pensam às vezes. E também não há nada de errado pensar da forma que eu vou falar, tá? Mas não está relacionado à prosperidade material. Entende? Não só a material. A palavra diz também que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Certo? Então, quando ele diz aqui ser próspero e bem-sucedido, é dentro da palavra, dentro da obediência da palavra. Não deixe de meditar no livro desta lei. Leia e medite nela de noite e de dia, para que você seja bem-sucedido, para que você prospere. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Significa que se você é obediente e busca primeiro a vontade de Deus, Ele vai fazer com que tudo o que seja bom para você de fato aconteça. Então você não precisa fazer uma barganha com Deus e falar: olha, Senhor, eu estou aqui estudando a Tua palavra, sendo fiel, mas eu quero prosperar, Senhor. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter mais dinheiro para poder fazer as minhas coisas. E é como eu disse, isso não é ruim, desde que você não coloque o seu coração nessas coisas. Transforme elas no seu Deus, coloque elas em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você é obediente e você busca primeiro as coisas celestes, as coisas de Deus, as outras coisas vão fluindo naturalmente. Por quê? Porque você vai começando a ter sabedoria para agir diante das situações. E cada situação que você transpõe,
buscando sabedoria de Deus, buscando a direção dele, as coisas vão fluindo. Você vai crescer no seu trabalho, você vai crescer na sua área de atuação. Entende? Simplesmente Deus vai fazer com tudo aquilo que é bom aconteça na sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo, melhor do que eu mesmo. A palavra também não diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é justamente isso. Não se aparte da lei. Leia a palavra, estude, medite nela. Busque sempre a orientação de Deus. Era isso que Deus requeria de Josué, para que ele fosse próspero na sua caminhada. Deus já tinha afirmado, já tinha dado a promessa para ele: essa terra é sua. Em todo lugar que a planta do teu pé parar, pisar, eu te darei, será seu. Basta apenas o quê? Você obedecer. Busque orientação de mim, no caso de Deus, óbvio, né? Para que você seja próspero. A real prosperidade que Deus tem para te dar, para me dar, é a que Ele tinha ofertado para Josué e para o povo naquela época. Então que a gente possa entender que a nossa receita para o sucesso, ela tem alguns parâmetros. É ser forte, corajoso. Mas ser forte e corajoso no quê? Diante das batalhas do nosso dia a dia. Hoje nós não temos que marchar e enfrentar guerreiros igual nessa época, nem muralhas intransponíveis como a da cidade de Canaã. Mas cada um tem a sua luta individual. E é aí que a gente deve usar essa frase: seja forte e corajoso. Terceiro, meditar na lei de Deus todos os dias. Independente se a sua vida vai bem ou não, busque na palavra, leia a Bíblia, estude. Não somente folheie alguns versos, mas peça a orientação ao Espírito Santo para que você entenda aquilo que você está lendo. Medite naquilo que você lê. Você não precisa pegar um capítulo inteiro. Leia um verso por dia, mas dentro desse verso medite no que você leu. Preste atenção, veja o que Deus está tentando te mostrar ali. E leve essa palavra para outros também. Medite nela de dia e de noite, mas leve ela para outros. Não deixe somente com você. Fazendo assim, você vai prosperar. E vai prosperar da maneira certa. Não somente buscando bens materiais, mas tudo aquilo que Deus tem de bom, Ele vai pôr na sua vida. Ele já tem ofertado isso para você. Basta somente você dar o primeiro passo. Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele não faz nenhum milagre sozinho. Ele sempre quer que a gente caminhe junto com Ele. Ele quer mostrar que você também pode, e você pode no nome dEle, no nome de Jesus. É por isso que Ele te chama, é por isso que Ele me chama. Para que a gente possa caminhar junto, para que a gente veja quantas coisas é possível fazer no nome dEle, quantas coisas é possível ser realizada, coisas que a gente nem imagina que pode fazer. Lógico que não vai ser por mérito nosso totalmente, mas é através de nós que Deus opera.
É através de nós que Deus atua. Amém? No finalzinho aqui de sexta-feira, diz assim: em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim, ou no caso a nós, né? Deus se dirige a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está lá em João 3,16. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser nossas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a nós. À medida que a fé assim recebe... Aliás, deixa eu ver de novo aqui. É isso mesmo. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, elas se tornam parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Essa citação está lá no livro Desejado de Todas as Nações, página 307. Que a gente possa meditar nessas palavras. Deus, Ele deu o seu único filho para que eu e você tivéssemos a promessa de que nós teremos a vida eterna e teremos moradia e descanso na nova cidade. Assim como os israelitas possuíram a cidade de Jericó, que foi uma promessa que Deus já havia dado para eles, hoje nós temos essa promessa. E Ele cumpriu essa promessa através do Filho. Então nós já temos a certeza de que essa promessa é certa. Mas como eu disse, ainda tem o ainda não. Esse é o já. Porque através de Cristo nós já temos essa confirmação. Mas o ainda não é porque você ainda pode não ter decidido. E porque ainda Jesus não voltou. Mas Ele voltará. Cabe a nós nos prepararmos dia após dia, meditar na sua palavra de dia e de noite. E assim, em cada oração, em cada estudo da palavra, em cada momento de comunhão, nós vamos ser transformados com o caráter que Ele deseja que a gente tenha. E através dessa mudança de caráter, nós vamos espelhar Jesus, transmitir Jesus. Que vocês possam ser abençoados e que vocês possam ter entendido, então. Esse foi o resumo da primeira lição da semana. Na semana que vem, nós, se Deus permitir, a gente vai vir com o resumo da segunda lição. E assim sucessivamente até terminar esse trimestre. E começar um novo, com um novo tema e novas lições também. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Vamos orar para encerrar então o estudo dessa lição de hoje. Pai amado que se encontra nos céus, nós te agradecemos, Pai, por tão ricas bênçãos em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor nos prometeu, Pai, uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. Assim como o Senhor prometeu a Josué que ele guiaria aquele povo, Senhor, até a terra que mana leite e mel, assim também nós temos a promessa de vida eterna em Ti, Pai. Que possamos então, Pai, dar o primeiro passo, que é aceitar, Senhor, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. E que assim possamos viver junto contigo, Pai, buscando na palavra, na oração, e junto com os nossos irmãos da fé, nos fortalecer e nos preparar
até o dia da tua volta, Pai. Fortalece a nossa fé, abençoe a cada um, Senhor, que assistiu esse vídeo, Pai. Que possa ser tocado pelo seu Santo Espírito, Senhor. E que ele possa tomar a melhor decisão ao teu lado. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima lição. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe a todos.